Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que a gente discute temas do universo do direito. O tema de hoje é um tema bastante controvertido e atual e que impacta diretamente na nossa atividade enquanto advogados. Mas antes da gente falar do tema, queria só convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para que outros possam nos assistir. O tema de hoje vai falar sobre ISS e honorários de sucumbência. Roda a vinheta, João. Como antecipamos, o nosso vídeo de hoje vai falar sobre um tema bastante atual, controverso e que impacta diretamente na profissão nossa enquanto advogados, tanto como sociedade quanto profissional liberal. É um tema que surgiu recentemente a partir de uma legislação lá da cidade de São Paulo e que, de certa maneira, pode virar aí um novo problema para a nossa profissão, para a advocacia. O ponto que nós vamos trabalhar hoje é exatamente o seguinte item. Será que incide imposto sobre serviços de qualquer natureza nos honorários sucumbenciais? Então esse é o grande ponto que nós vamos tentar elucidar com vocês aqui hoje. Mas antes, porém, é interessante a gente comentar alguns assuntos prévios. Primeiro, relembrar o que é o ISS. O ISS é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Ele é um tributo, um imposto municipal, portanto, cada município tem as suas regras, porém nós temos uma lei complementar, que é uma lei geral, que é a Lei Complementar 116, que regulamenta o ISS no Brasil todo. Então, os municípios têm autonomia para cobrar o ISS, porém essa lei regulamenta as bases principais. Normalmente o ISS varia de 2% a 5%, muitos municípios cobram 5%, e nós temos também uma legislação que trata sobre o ISS fixo. Então essa mais ou menos é a realidade do nosso ISS. Agora, um segundo questionamento a ser esclarecido no vídeo. O que seriam os honorários de sucumbência ou os honorários sucumbenciais? Esse valor que é pago em decorrência de uma ação judicial é uma premiação para o advogado que ganha a causa. Então o advogado da parte que ganha a causa tem direito a receber esses honorários, que na Justiça Comum, segundo o Código de Processo Civil, lá no artigo 85 e seguintes, nós temos lá o percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, sobre o proveito econômico e outras questões que lá estão discutidas. E na Justiça do Trabalho, os honorários de sucumbência são de 5% a 15%, conforme a redação da Reforma Trabalhista de 2017. Então, a partir dessa situação, nós chegamos à seguinte pergunta: será que sobre esse valor que o advogado ou que a sociedade de advogados recebe, incidiria imposto sobre serviços? E por que nós estamos fazendo esse questionamento? Porque a Prefeitura de São Paulo recentemente instituiu uma regra exigindo que os fiscais da Prefeitura passassem a verificar os honorários de sucumbência recebidos pelos advogados e estão cobrando o ISS sobre os honorários de sucumbência. E isso gerou uma grande repercussão, tendo em vista que, para muitos, não incidiria ISS sobre esse valor. Então, como mencionado, há uma grande discussão em relação a isso. Obviamente que nós não temos ainda discussões judiciais sobre essa temática, isso é uma coisa muito recente e poucos municípios, por enquanto, têm implantado essa questão. Os fiscos municipais que começaram a implantar isso dizem que o ISS deveria incidir porque, querendo ou não, os honorários de sucumbência seriam decorrência do serviço prestado. Por outro lado, aqueles que defendem a não incidência dizem que os honorários de sucumbência nada mais são do que um valor arbitrado pelo juiz que decorre de uma penalidade para aquele que perde o processo. Então, a natureza jurídica dos honorários de sucumbência que vão aí impactar sobre a incidência ou não do imposto sobre serviço. Claro que o objetivo do nosso vídeo não é esclarecer, é apenas colocar os pontos de vista e dizer que a classe da advocacia precisa brigar para que não haja incidência do ISS QN sobre os honorários de sucumbência, haja vista que, de fato, nós não temos como emitir nota fiscal
daquilo que nós recebemos a título de honorários sucumbentes. Mas óbvio que isso pode dar uma repercussão, gerar aí cobranças, brigas na justiça, até que o STF ou o STJ possam definir essas bases. Esse foi o vídeo de hoje, a gente fica aqui à disposição para outros esclarecimentos. Até a próxima!